adulto, eloquente, um conde, condecorado com tanta coisa, agora vai ser pároco numa cidade pobre, numa região que era considerada o corredor da miséria naquele momento, mas Dom Alano faz isso. E ele vai para uma cidade que nem casa paroquial tem. Graça do santo com paixão, pra pregar a palavra para o mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de dezembro de 2024, um ano rico em histórias e testemunhos, trazendo a história do servo de Deus, Alano Maria do Nodé, ou do Nodai, não é? Como é mais comumente falado no português. Você que é novo nesse canal, se inscreva, curta essa entrevista, compartilhe, também acesse as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, temos também as entrevistas antigas nas principais plataformas de podcast. Para nos ajudar hoje, nós temos a presença de César. César, muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Obrigado pela disponibilidade. E aqui é o costume do entrevistado se apresentar. Então, se apresente um pouquinho dos seus trabalhos, o que você faz, como você tem contribuído com essa causa. Muito obrigado por essa oportunidade. Então, tá, com alegria participar deste momento aqui no Brasil Terra de Santos. Eu sou César Evangelista Fernandes Bressamin. Eu resido em Porto Nacional, estado do Tocantins, há quase 30 anos. Sou do interior de São Paulo. Sou casado com a Kênia, tenho 2 filhas, Ana Cecília e a Maria Luísa. Atuo na Universidade Federal do Tocantins, aqui da cidade de Porto Nacional. Sou historiador, sou mestre em história, tenho doutorado na área de educação. Atuo aqui na minha paróquia, na minha diocese de Porto Nacional, na minha paróquia de Nossa Senhora das Mercês, onde a gente tem trabalhado, né, com o movimento do laicato, né? Nós atuamos junto ao CNLB da nossa diocese de Porto Nacional, como atualmente também eu estou na presidência da Fundação Dom Domingos Carreirou, que é uma fundação ligada à diocese de Porto, e ela é a responsável pela causa de beatificação de Dom Alano Maria do Nodé, ou do Nodai, como a gente queira pronunciar. E eu estou como vice-postulador da causa, nomeado pelo postulador da causa, né, que é o postulador da Ordem Dominicana, que fica, né, em Roma. O postulador geral, né, nomeou um vice-postulador para atuar aqui no Brasil, e eu tenho atuado diretamente nesta causa de beatificação de Dom Alano, né? Atuado como historiador, atuado como representante da instituição que fez a solicitação da causa e, ultimamente, nessa função de vice-postulador, né, da causa do servo de Deus, Dom Alano. Então, a nossa história começa em 2 de novembro de 1899, data do nascimento, não de Dom Alano, não era chamado ainda Alano, mas do Jean, não é? Do Jean Hubert. Em que contexto ele nasce, aonde ele nasce, né? Com esse sotaque todo francês no nome, aonde ele nasce? Era uma família pobre, era uma família rica? Quais eram os contextos daquela época? Então, Jean Hubert nasce na França, né? Numa família muito rica. O pai dele era conde, né? Tinha o título de conde, justamente ali daquela região onde o futuro Alano, né? O frade dominicano Alano, né? Vai nascer. Ali também ele é batizado, né? Na região, né, francesa de Granville, né? E ali ele recebe o batismo, né, na igreja de Santa Ana, e ali ele vai viver a sua infância junto com a sua família, né? Ele
o terceiro filho, né, desse casal de condes, né? O pai dele era um herdeiro, né, desse condado ali francês, né? E a mãe dele, né, o pai chamava-se Arthur e a mãe chamava Antoniette, né? Eles vão ter outros dois filhos, né? Então ali no povoado de Granville, né, que é uma região da comuna de Saint-Servan, ao norte da França, né? O Alano vai crescer, o Alano vai estabelecer suas primeiras, o Jean Hubert, né, que depois vai se tornar Alano, vai estabelecer sua vida, né, juntamente com a sua família. No entanto, ele logo na infância ele sofre, né, alguns baques que vão ser considerados na vida dele como a perda do pai pela tuberculose, né? O pai falece com apenas 33 anos, vitimado pela tuberculose, né? Alano era muito, Jean Hubert era muito criança ainda, né? E ele então vai viver com a mãe e com os irmãos, não mais nesse castelo, né? Em Granville. A mãe compra um outro castelo, né? Em Saint-Servinte, né? E eles mudam para essa região e ali então vai acabar vivendo, né, o restante da sua infância, até que na adolescência ele é encaminhado para cursar filosofia, né, como se fosse um liceu, um ensino médio, mas num curso de filosofia em Paris, né? Então ele conclui esse curso e retorna para casa ali com seus 17 anos, quase completando seus 18 anos, né? E o Jean Hubert, ele sofre outros dois grandes momentos tristes da sua vida, que foi a perda do irmão mais velho, que já havia se alistado ao completar 18 anos no exército francês e vai para a Primeira Guerra, né? E o irmão dele, então, morre, vítima na Primeira Guerra, e a sua irmã caçula, né, também vai morrer, né? Sua irmã caçula no sentido de ser a do meio, né? Mas ela vai ser vitimada também pela tuberculose, né? Então, a família, né, que no final do século XIX, começo do século XX, né, era bem estabelecida, né, no sentido da própria formação familiar, acaba vivendo momentos assim muito pesarosos com a morte do pai, com a morte do irmão na guerra e depois com a morte da irmã também, é, por causa da tuberculose, né? E quando ele retorna, né, com 17 anos, ele se desperta para o exército. Então ele se alista no exército francês, ele vai fazer parte da cavalaria francesa, né? E ao completar os 18 anos, né, ele vai também para a Primeira Guerra, né? Então ele esteve, né, Jean Hubert, Antônio do Nodé, esteve na Primeira Guerra Mundial, assim como seu irmão, né, participando ali da cavalaria francesa, né? E ele, ao voltar da guerra, ele encontra a mãe dele também bastante adoentada, né, morando lá no castelo de Saint-Serville, né? E com câncer já numa fase bastante adiantada, né? E ali para ele também é um grande sinal de tristeza, né, ao se deparar com a mãe daquela forma. No entanto, é, é, ele é mandado pelo exército francês, né, para a Argélia. A Argélia era colônia, né, da França na África. Então, estava acontecendo uma insurreição, né, em Argélia, né, e na região do Marrocos, e o Alano, né, o Jean Hubert, ele é nomeado pelo exército para ser aquele que vai fazer, né, o diálogo, né, vai ser aquele que vai trabalhar no sentido de estabelecer uma relação, né, diplomática com o que estava acontecendo com aquela região, né?
E ele consegue isso com muito sucesso, né? Sem derramamento de sangue, ele consegue ir para a Argélia, consegue ir para Marrocos e consegue ali resolver todas as situações, tanto que ele volta, né, para a França, meio que aclamado como um herói, né, como alguém que, sem derramar sangue, ele conseguiu apaziguar uma insurreição muito violenta que havia iniciado nessas colônias francesas, né? Então ele é recebido na França como herói. Mas ao estar, né, nesses dois lugares, né, apaziguando essas insurreições, assim como também a experiência da Primeira Guerra Mundial, despertou em Jean Hubert uma vida que ele havia deixado já há algum tempo, que era a vida religiosa, a vida cristã, né? Então, quando ele chega, ele se depara com a igreja, né, de Nossa Senhora, e aquela imagem linda da igreja de Nossa Senhora à beira-mar, né, na cidade onde a família dele, a mãe dele estavam morando. Ele então resolve fazer uma visita, resolve se confessar, porque ele quase perdeu a vida, né, nessas insurreições, na guerra. E na confissão, o padre orienta a fazer um retiro, né? Um retiro espiritual para que ele tenha discernimento do que ele busca na sua vida, né? E ele, então, sai dessa igreja, sai do confessionário, vai visitar a mãe, que está já numa fase terminal por causa do câncer, muito doente, né? Ao visitá-la no castelo da família, ele fala que vai fazer esse retiro, a mãe o incentiva muito, fica muito feliz, e ele vai, né? Passa 4 dias, né, nesse retiro, no convento de Saint-Maximin, em Toulouse, no sul da França, né? E esse retiro vai ser o divisor de águas na vida de Jean Hubert, né? Então, ele toma ali uma decisão de que ele quer seguir uma vida religiosa. E aí começa uma grande epopeia na vida dele, né? Um momento muito diferente do que ele havia vivido até então, né? Que é justamente a decisão de se tornar um religioso, né? De ingressar na ordem dominicana, ali mesmo no convento de Saint-Maximin, em Toulouse, que era próximo da região onde a sua mãe ainda estava vivendo. Né? Então, sim. Não, e você falou tudo isso, não é, da vida, da trajetória dele, mas só estamos em 1922, então ele só É, tem 22 anos, parece que é, ele já tem 60 quase, né, porque já fez justamente. muita coisa. E nessa entrada, né, nessa grande virada de chave da vida dele, ele entra na ordem dominicana, né? Você poderia dizer um pouquinho para a gente do carisma, da ordem, como é esse período da entrada, né? Porque é alguém que tem uma aplicação militar, mas como você diz, que retoma um caminho da fé, então acredito também que para ele é uma luta interna, digamos assim, não é? Porque agora é uma nova realidade que se abre na vida dele. Como é essa entrada e um pouco do carisma da ordem dominicana? Então, Jean Hubert ele se desperta pela ordem dominicana, justamente, né, por ter participado desse retiro, né, em Saint-Maximin, e justamente pelo carisma da ordem, que a ordem dominicana ela se destaca no seu carisma do estudo, né? É uma ordem de pregadores, né? No entanto, o grande alicerce, né, da ordem dos pregadores, da ordem dominicana, fundada por São Domingos no século XIII, né? Em 1216, é o estudo. E Alano vai se encantar por isso, né? O Jean Hubert, enquanto jovem, né, formado no liceu em filosofia, tendo muitos conhecimentos filosóficos, uma visão de mundo extraordinária, uma bagagem cultural muito grande, proporcionada, né, pelo ramo, pela família dele, né, pela família do Nodé, e as experiências que ele já teve no sentido da intelectualidade, do conhecimento. Então, isso vai ser
o grande, o grande chamativo que ele vai encontrar ali na proposta que os dominicanos, que a ordem dominicana tinha. Então ele entra, ele vai para o convento, ele começa a fazer os seus estudos, né, de teologia principalmente, aprofundar os estudos de filosofia, né, e ele carrega consigo, né, depois dos primeiros votos, né, depois de receber o nome de Alano Maria como frade dominicano, de vestir, né, passar pela primeira vestição, fazer os primeiros votos, ele já começa a trazer em si aquilo que é nítido na ordem, no carisma da ordem, que é o estudo, né? E principalmente o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina sagrada, né? Tanto que Alano, mesmo, né, na sua vida já missionária aqui no Brasil, ele não se separa de duas coisas, né? Ele não se separa do breviário, né, para a oração, e não se separa também da Suma Teológica, né? E dos evangelhos, mas não dos evangelhos no francês ou no português, mas dos evangelhos na língua grega, né? Ele lia cotidianamente os santos evangelhos, mas na língua de origem dos evangelhos, né? Que é o grego. Então, Dom Alano, toda a sua vida, né? Depois, como sacerdote, que foi um curto tempo que ele ficou como presbítero, e depois o grande tempo que ele viveu como bispo, e aqui no antigo norte de Goiás, no Tocantins, por mais de 40 anos, era a prática cotidiana dele, né? A leitura da Suma Teológica, a reza da liturgia das horas, né? Do breviário, e a leitura do Evangelho. Então, ele de fato, encarnou em si o carisma da ordem, né? Da necessidade de estudar e rezar, né? De rezar e estudar. Né? O sentido de Tomás de Aquino, né? Quando trouxe para a ordem dos pregadores, né? O contemplar e transmitir o fruto da contemplação. Então, isso, na prática de Alano, como frade dominicano, depois como bispo da igreja, né, esteve muito presente, né, naquilo que são os escritos que nós temos dele, naquilo que são os testemunhos que ouvimos de quem conviveu com o Alano Maria, né? O servo de Deus do Alano Maria do Nodé. Sim. E ele é ordenado em 1928, né, aos 28 anos. Isso. Mas o grande sonho dele era a missão, e justamente a missão no Brasil, né? Os dominicanos já estavam aqui, inclusive digamos, nessa primeira fase, né, da missão dominicana aqui no Brasil, era justamente esse trabalho nos centros mais pobres, nos centros, na verdade não são centros, não é? Mas nos lugares mais pobres, não é? Nos lugares mais difíceis de chegar, muito no centro-oeste do Brasil, né, nessa região. Como é essa vinda de Dom Alano ao Brasil, né, o Alano ao Brasil? Aqui ele também será sagrado como bispo, muito jovem, extremamente jovem, como você falou, naquela época, o mais jovem bispo do Brasil, né? E como é esse período de ambientação, de conhecimento desse país, não é? Completamente diferente do que é hoje, não é? Primeiro ele passa uma parte até, inclusive, no Rio de Janeiro, com essa ambientação. Então, como é esse período de chegada, de adaptação, e depois de partir para essa missão tão bela na vida dele, tão importante para todos aqueles a quem ele encontrou? Então, ao ser ordenado, né, sacerdote, ele ainda permanece um tempo na França. Ele vai ocupar funções estratégicas na província de Toulouse, né, como, por exemplo, ele foi mestre de noviço, né, durante um tempo. Então, é uma função bastante importante, né, quando a gente fala de uma ordem religiosa como a ordem dos pregadores, né? E ali ele vai se destacar como mestre de noviços. Mas, como
a missão dominicana que existia no Brasil, né? Existiu no Brasil desde 1881, né? Com a chegada da primeira leva dos dominicanos para cá, né? Em Uberaba, depois 83 Goiás, em 86 aqui em Porto Nacional, e aí para outros muitos lugares, né? Longínquos do norte, centro, oeste do Brasil. Só na década de 30 que, na verdade, os dominicanos começam, né, no final da década de 1920, começo de 30, que eles começam, aqui no Brasil, a voltar o olhar mais para as cidades, os grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, etc. E tal. Então, Alano, morando no convento de São Maximine, que era a sede, né, da província também de Toulouse, da qual a missão brasileira estava, né, inserida. Então, as correspondências que chegavam do Brasil lá e as histórias contadas das missões brasileiras sempre chamou muito a atenção dele. Então, ele não queria ficar só dentro do convento cuidando de noviços, né? Ele queria justamente doar-se, né? O grande desejo de Alano, do Frei Alano, era entregar-se completamente, porque ele já não tinha mais ninguém, né? A mãe dele faleceu, né, com câncer, já quando ele estava dentro do convento, né, fazendo os estudos. Então ele não tinha mais pai, não tinha mais os irmãos, não tinha mais a mãe, né? Ele tinha esse desejo imenso de dar-se, né? E o Brasil ele via que era um lugar estratégico para isso. Tanto é que o sonho, o desejo, e ele trabalhou muito na França para vir para o Brasil, né? Até que ele consegue, né? Ele consegue em 1933, né? Ele consegue a assinação dele para o convento do Rio de Janeiro, né? Então ele vem para o Rio de Janeiro e ele vem com o intuito de quê? De ficar algum tempo no Rio de Janeiro, auxiliando os poucos frades que moravam ali no convento do Leme, né, no Rio de Janeiro. E ele fica ali algum tempo, de fato, aprendendo a língua portuguesa, se ambientando as questões, mas o coração sempre aquecido para a missão de Porto Nacional, né? O desejo dele era vir para Porto Nacional para trabalhar com Dom Domingos Carreiro, que era o bispo dominicano, também francês, que foi o primeiro bispo de Porto Nacional. No entanto, Dom Domingos falece no final de 1933, né, quando o Alano já estava no Brasil, e acaba que isso, para ele, foi um pouco uma decepção, né? Mas o convento aqui não fechou, então ele continua querendo vir para cá, né? Até que, depois de muito tempo no Brasil, morando no Rio de Janeiro, trabalhando no convento, né, assessorando pastoralmente a ação católica da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Ele muito querido pelo cardeal Leme, naquele contexto, naquela época, né? Pelo homem culto, homem sábio, mas humilde, né? Que era Dom Alano, proveniente de uma família nobre, né? De uma linha de condes, mas de uma humildade muito grande, trabalhando ali, né? Na capital do Brasil até então. Em 1935, o superior de Toulouse faz a transferência dele para Porto Nacional, né? Assina ele no convento de Santa Rosa de Lima de Porto Nacional e ele, mais do que rapidamente, toma suas coisas e vem para Porto Nacional, né? Ele para em Uberaba, né, que era né, as distâncias naquele contexto ainda eram muito grandes, porque as rodovias não existiam, os meios de transporte eram muito difíceis, né? Então ele vem de trem até próximo a Uberaba, fica em Uberaba para descansar, para seguir viagem a cavalo para Goiás e depois a cavalo para Porto Nacional. Então, tem 2.000 quilômetros que ele teria que cavalgar para chegar ao convento de seu destino, isso em 1935. Mas quando ele estava em Uberaba, chegou uma outra carta do provincial pedindo para ele voltar para o Rio de Janeiro, né? Que ele não era para seguir viagem para Porto Nacional, tendo em vista que lá no Rio de Janeiro
estavam precisando dele, né? E é interessante que os registros, né, das pessoas que vivenciaram, né, esse momento, diz que Alano obedeceu, porque ele sempre foi um homem de muita obediência aos seus superiores. Ele obedeceu, voltou para o Rio de Janeiro, mas ficou uma semana sem dirigir uma palavra para ninguém, contrariado, obedecendo, mas contrariado, né? E uma semana no Rio de Janeiro ele não disse absolutamente nada, né? Todo mundo sabia que ele estava fazendo isso como uma forma de não aceitar o que estava acontecendo, porque o desejo dele era a missão entre os sertanejos, entre os indígenas, entre aqueles que mais precisavam. Ele volta, o cardeal Leme dá efetivamente para ele no Rio de Janeiro a ação católica para que ele fique como um assessor eclesiástico, né? E ali ele fica desenvolvendo os trabalhos, deu aula na universidade, nos cursos de teologia, né? Foi professor na Universidade do Rio de Janeiro, né? E é esse tempo até que ele recebe uma nova notícia, né? Que ele iria para Porto Nacional. O núncio apostólico o convida para uma entrevista, e nessa entrevista ele é comunicado de que ele iria para Porto Nacional, mas que ele não iria como padre dominicano missionário, mas sim ele iria como segundo bispo de Porto Nacional, né? E aquilo foi uma notícia que gerou na vida do Frei Alano uma guinada muito grande. Por quê? De missionário, padre missionário, ele assumiu, ele disse sim, ele aceitou ser bispo de um lugar que ele não sabia, mas tinha desejo de trabalhar, né? E de sacerdote ele passou a ser um bispo missionário, né? Com apenas 36 anos, né? Como você bem narrou. Então, no dia 1º de maio de 1936, né, ele é ordenado bispo, né, lá na Igreja do Rosário dos Dominicanos, no Rio de Janeiro, né? E ele eleito como bispo, na época, o mais jovem do episcopado brasileiro, né? E foi para a ordem dominicana, isso foi, né, um grande sinal de Deus, né? Como também, né, nos escritos de Dom Alano, ele entende aquilo como um grande sinal de missão que Deus estava dando a ele em resposta ao grande desejo de estar no norte do Brasil, né? Nesse antigo norte de Goiás, evangelizando, né? E aí, né, na ordenação dele lá no Rio de Janeiro, nós tivemos a presença de pessoas, né, daqui da diocese, do primeiro padre, né, e do único padre diocesano que existia na diocese, né, que tinha sido ordenado por Dom Domingos Carreiro, que era o padre Dídimo Maia Leite, né? E esse padre ainda chega para ele no dia da ordenação no Rio e fala assim: Dom Alano, eu não quero mais ser padre diocesano, eu desejo ser dominicano. Me libera, por favor, para que eu possa agora, como meu bispo, para que eu possa ingressar na ordem dominicana, né? E ele, então, né, mais do que rapidamente, autoriza o único padre diocesano, né, que ele tinha, ordenado por Dom Domingos, a ingressar na ordem dominicana, né? Depois o padre Digno se torna, né, um grande frade dominicano, né, na trajetória da ordem aqui no Brasil, né? E aí começa um outro lado da vida do nosso servo de Deus, né? Que é esse lado essa história, essa trajetória que de fato, né, fez dele um grande missionário, né, um grande apóstolo, né? E esse grande servo de Deus que é Dom Alano Maria do Nodé. Sim, e antes da gente entrar propriamente nessa outra parte, não é, que é o grande campo de missão dele, para a gente entender o que era esse estado de Goiás, né? Porque o Tocantins só vai existir
com a Constituição de 88. Era um estado enorme, né? Goiás, hoje em dia, já é grande, era um estado ainda maior, que começava na década de 30 a se desenvolver mais para o sul, com a construção de Goiânia. Depois, na década de 50, tem a construção de Brasília, mas também está mais para a região sul, né, do que era o estado de Goiás. Então, que desafios ele tinha nessa missão? O que era este estado que ainda era pouco explorado, não no sentido predatório, mas no sentido de habitação, no sentido de estrutura, não é, no sentido de organização social e econômica. Então, isso é uma realidade bastante complexa para 1936, né? Então, nós temos aqui essa região que é o antigo norte, né, de Goiás, que hoje é o atual estado Tocantins, e aí vocês imaginam que a diocese que ele iria assumir, né, a Diocese de Porto, que havia sido criada em 1915, ela correspondia nada mais, nada menos ao que é o atual estado de Tocantins hoje, né? Então, ou seja, todo o antigo norte de Goiás, todo o estado do Tocantins hoje, era o território, de fato, de trabalho missionário, né, na diocese que seria assumida por Dom Alan, né? Então, qual era, o que era essa diocese, né? O que era esse antigo norte de Goiás, como foi bem colocado por você, Fábio, né? Era uma região distante, muito longe, uma região com pouco desenvolvimento. Por quê? Porque não tinham estradas, não existiam pontes, né? Então, as viagens se tornavam longínquas e demoradas em razão de não se ter estradas nenhuma, né, aberta, e sobre os rios imensos, caudalosos e em grande número, né, sem pontes. Então, isso fazia com que essa região se tornasse cada vez mais isolada, né? Não era uma região muito populosa, tá? Por quê? Porque até hoje, né, o Tocantins não é um estado de uma população muito grande. Nós temos grandes, né, grandes áreas com pequena densidade demográfica. Hoje, 2024. Lá em 1936, eram mais ou menos uma população de 200 mil pessoas que viviam aqui, né? No que hoje é o atual estado do Tocantins, que tem 1.300.000 habitantes. Naquele momento, em 1936, eram 200 mil habitantes espalhados aí, né, nas vilas, nas cidades, nos aglomerados urbanos que existiam, além das aldeias indígenas, né, que eram muitas as aldeias indígenas do povo Apinagé, do povo Craú, do povo Carajá, do povo Xerente, né, do povo Avacanoeiro, que existia nessa diocese, né? Então, era uma população também composta não só dos sertanejos e sertanejas, né, que aqui moravam, que aqui estavam, né, mas também dessa população indígena, né, que em vários lugares da região estava. Então, era uma região que, qual era o meio de transporte que mais se usava? Primeiro, era o barco, porque nós temos, né, o rio Tocantins, o rio Araguaia, né, com partes bastante navegáveis, e mais ainda naquele contexto, hoje menos, mas lá com uma intensidade maior. Tínhamos as balsas, né, que faziam as travessias, porque não existiam pontes, né? As lanchas, né? Depois chega o motor, né, mais para frente, mas o cavalo, o burro, era o instrumento, né, de locomoção mais utilizado, né? Os carros de boi, né? Depois as bicicletas, né? O primeiro carro que chegou aqui em Porto Nacional chegou em 1928 e ele foi o primeiro durante muitos anos ainda, né? Quando Dom Alano chegou em Porto em 1936, ainda se existia só esse primeiro carro, né? Que era um carro da Ford, que
com muita dificuldade foi trazido do Rio de Janeiro para cá, né? Enfrentando aí toda esses entraves por não haver, né? Estradas, etc. e tal. Então, é uma região pobre, muito pobre, é uma região de famílias ricas, né, de grupos de famílias muito ricas, mas uma região, né, em grande parte muito pobre, sem desenvolvimento, isolada, sem educação, né, sem escolas, sem postos de saúde, sem agências bancárias, sem correio, né? E a chegada de Dom Alano como bispo, né, vai trazer luzes para essa região, né, no sentido de muitas transformações que Dom Alano, pelo seu trabalho episcopal, vai conseguir realizar aqui, né, não só na sede da diocese, mas em toda a diocese, pelo trabalho, né, pastoral, evangelizador, missionário que ele faz. E ele chega aqui, quem que ele encontra? Os frades dominicanos que trabalhavam aqui em Porto Nacional, no convento de Santa Rosa de Lima, eram 4, 5 frades, né? E um padre diocesano que morava na região que nós conhecemos como Pico do Papagaio, porque o padre diocesano que havia sido ordenado pelo seu antecessor, como disse, havia pedido para ingressar na ordem. Então, ele recebe uma diocese, ele encontra uma diocese e uma região que, de fato, né, era uma região de missão, era uma região que precisaria ter, né, uma intervenção muito grande no sentido missionário, né, não só no sentido missionário de evangelização, mas também no sentido missionário de trazer para essa região, né, um desenvolvimento humano, né, que fosse realmente significativo para a população que estava aqui. E dentro desse desenvolvimento humano, uma das grandes obras de Dom Alano nessa região, no Tocantins, né, que a gente pode dizer assim, né, na Diocese de Porto, é justamente a educação, né? Que ele é um grande pioneiro, ou grande pioneiro em trazer institutos que depois abriram colégios, né? Então, como é essa parte da missão, né, de Dom Alano na diocese, que é justamente trazer educação àquele povo que nunca tinha nem tido contato com essa educação formal, né, com essa educação acadêmica. Como é essa parte, como se desenvolvem, né, as chegadas desses institutos? Então, olha que interessante. A educação pública já havia chegado aqui, mas a educação pública primária, né? Porto Nacional, desde 1904, ela contava com as irmãs dominicanas, que também vieram e fundaram um colégio de caráter privado, Sagrado Coração de Jesus, que existe até hoje na cidade, para meninas, né? Os padres dominicanos fundaram um chamado externato São Tomás de Aquino para os meninos, mas só estudava quem, na verdade, tinha dinheiro, quem poderia pagar, porque essas duas instituições eram totalmente de caráter privado. As irmãs precisavam manter o colégio funcionando, para isso cobravam. Os frades precisavam manter o externato funcionando, por isso eles cobravam. Então, os jovens, as crianças que tinham acesso, eram das famílias mais abastadas, né? Quando as irmãs chegaram, em 1904, elas fundaram a primeira escola pública, né, na cidade. Então, elas cuidaram do Colégio Sagrado Coração de Jesus como instituição particular, mas também foram diretoras, professoras da escola pública, o que fez com que muitos tivessem acesso à educação. Só que, quando Dom Alano chegou aqui em 1936, a educação existente em Porto Nacional e em todo o que é hoje o Estado Tocantins, era só a educação primária, né? Então, se você quisesse fazer a educação secundária, se você tivesse interesse de fazer o ginásio, ou você entrava no Colégio das Irmãs, no Sagrado Coração de Jesus, e pagava,
Ou você entrava no externato dos frades dominicanos e pagava, ou você teria que ir a Goiânia, teria que ir a Goiás, teria que ir a Belém do Pará para fazer o curso ginasial, para fazer o curso secundário, né? Porto Nacional contava com a escola normal, né? Mas estudava na escola normal das Irmãs Dominicanas, né? As meninas, filhas dos pecuaristas, dos agricultores, dos homens que tinham fazenda, porque eram mensalidades muito altas, né? Porque eram meninas que ficavam internas, né, o tempo todo nessa escola normal. Dom Alano, quando chega e percebe que a cidade não tem um ginásio, né, que seria hoje de sexto a nono ano, né, mas que à época se chamava de primeira a quarta série ginasial, o que, que ele faz? Ele oferece o prédio do seminário São José, que era uma obra do seu antecessor, né, um prédio muito bonito, de 2 andares, que nunca havia sido usado como seminário, porque ele foi inaugurado, mas os dominicanos não queriam usar enquanto o bispo novo não chegasse, então usavam o prédio do convento para fazer como seminário, né? E Dom Alano disse, então nós vamos continuar usando o prédio do convento para o seminário, e esse prédio do seminário nós vamos ceder para funcionar o colégio estadual. Imagine. E de 1939, 1940, até 1960, o prédio do seminário foi escola para a população da cidade de Porto Nacional e das cidades vizinhas, né? E Dom Alano não parou com isso. O que ele começou a observar? Que nas outras cidades da diocese também não existia ginásio estadual. Então, Dom Alano começa a abrir escolas paroquiais, né? Onde existia uma paróquia, ele vai, abre escola paroquial, ele vai conversar com o governador do estado de Goiás, ele vai até o secretário de educação daquele momento, ele pede professores, ele pede verbas, ele dá o espaço da igreja, que funciona ali um galpão, um salão, para funcionar como escola, e assim as escolas vão aparecendo, né? Então, nas principais cidades que existiam naquele contexto, na década de 40, 50 e 60, da Diocese de Porto Nacional, onde ele estava como bispo diocesano, as escolas secundárias, né, ginasiais, depois o que hoje chamamos de ensino médio, funcionaram porque Dom Alano, né, interviu, deu o primeiro passo, foi lá, né, insistiu, né, cedeu o espaço, né, da igreja para que ali funcionassem escolas. Em Gurupi, em Miracema, em Pedro Afonso, em Tocantinópolis, em Araguaína, em Paraíso, em Cristalândia, em Colinas, em Arraias, né? E muitas vezes o que o Dom Alano também ousava fazer? Convidar congregações religiosas, né? Que cuidavam da educação para tomar conta desses colégios, porque o estado de Goiás não tinha recurso humano formado, preparado para fazer as escolas. Então, Dom Alano ia atrás de determinadas congregações, como as próprias Irmãs Dominicanas, que já estavam em Porto Nacional, para liderarem essas escolas públicas, tá? Mas sob a direção de uma congregação religiosa, tá? E que ali, né, iniciava como uma escola paroquial e depois passava para o Estado. Então, né, muitos lugares, como Tocantinópolis, né, os Orionitas, em Pedro Afonso, os Redentoristas, em Miracema, as Irmãs da Assunção, em Dianópolis, as Escravas do Sagrado Coração, né? Ou então ele ordenava um padre, né? E aquele padre jovem falava, olha, você vai tomar conta daquela paróquia, mas vai ser o diretor daquela escola, né? Então ele conseguia fazer e conseguiu, né, fazer com que onde o Estado não chegava com a educação, ele, né, buscava junto ao Estado fazer a escola acontecer. E que às vezes começava uma escola muito pequena, mas que mesmo no primeiro ano as matrículas
né? Eram inúmeras, professores, né, acabavam se interessando em ministrar aulas, né, em razão justamente do movimento que a gente tem, né, da educação proposta por Dom Alano, né, nesse contexto aí das décadas de 40, 50 e 60, do episcopado dele aqui na Diocese de Porto Nacional. E a gente tem que salientar também que isso até hoje, apesar de ser uma ideia revolucionária, parece uma possibilidade aceitável, nós estamos falando de uma época pré-Concílio Vaticano II, não é? Sim, Onde sim. essa, digamos assim, essa distância entre aquilo que é sagrado, a igreja, o espaço sagrado e a sociedade era grande, não é? Então pensar nos espaços destinados à formação religiosa, como por exemplo o seminário, né, as estruturas da igreja, das paróquias, para servir à educação, à escola, à sociedade, aquilo era muito avançado para aquela época, numa região onde ou era isso ou nada se fazia, né? E também, como você disse, César, a diocese era enorme, né? E ele também tem esse grande mérito da organização, né, de outras dioceses para que o trabalho fosse melhor feito, para que outras congregações também pudessem chegar, pudessem habitar naquela região e assim poder fazer tanto o evangelho quanto as estruturas sociais chegarem em toda aquela região. Então, como também esse trabalho de organização da diocese, das dioceses, né, ali vizinhas, que também é muito importante para entender todos esses benefícios que ele, como bispo, como alguém que agia também no sentido social, trouxe para essa região. Então, o servo de Deus, Dom Alano, ele era um homem de visão, né? Ele tinha um olhar voltado para o futuro, né? Toda a sua intelectualidade, a sua sabedoria, era pautada, como já falei, numa presença de humildade muito grande e de santidade, porque Dom Alano ele tirava de si para o outro, né? Tudo que chegava a ele, que ele recebia, ele dimensionava para as suas ovelhas, né? E ele se desgastou, podemos assim dizer, se gastou enquanto pessoa, né? Enquanto bispo, né? Sem usufruir do papel, do título dele, né? Como bispo, ou mesmo dos títulos nobres que ele tinha, né? Como conde francês, né? Ele nunca precisou usar disso, mas ele usava justamente aquilo que mais ele tinha, né? Que era essa humildade de chegar aos lugares, conversar com as pessoas, articular com grandes autoridades de maneira muito simples e muito humilde, sem muitas, podemos dizer assim, sem muitas ações, né, políticas que pudessem trazer benefícios para si. Imagine, um fato da vida dele interessante, né? Já quando ele estava perto de aposentar, alguém disse assim: olha, Dom, né, um agente político, né, daquele contexto. Olha, Dom, nós vamos conseguir para o senhor uma aposentadoria, né, junto ao INPS, né, que era o órgão da época, para que o senhor tenha uma velhice mais tranquila, porque ele não poderia se aposentar, porque ele, apesar de morar muito tempo no Brasil, ele era um cidadão francês, né? Então, ele não tinha uma nacionalidade brasileira, né? E ele permaneceu assim a vida toda. Ele disse assim: não, como assim? Esse dinheiro que vocês vão me pagar na aposentadoria, dê para um pobre que necessita, que precisa, porque eu tenho a igreja que nunca me desamparará, né? Então, quer dizer, ele não tirava do Alano benefícios de nada para si.
um carro melhor que queriam oferecer a ele. Ele falou: para quê? O que eu tenho, eu nem uso, porque ele não gostava de andar de carro, né? Ele preferia andar a pé, porque ele dizia assim: como eu, pastor, jogarei poeira nas minhas ovelhas? Porque não tinha asfalto, né? Era tudo estrada de chão, né? Então, às vezes ele caminhava, né? 15, 20 quilômetros para celebrar uma missa numa fazenda, numa comunidade próxima da cidade, ou então sempre a cavalo, né? A lembrança maior de que os que conviveram com Dom Alano têm é ele sempre em cima de um cavalo, né? Com a Suma Teológica, o Breviário e os Evangelhos, né? Fazendo essas viagens pelo sertão da diocese, né? Então, Dom Alano tinha essa característica muito forte nele, né? E ele era um homem de visão, né? Ele enxergava o futuro, né, da diocese dele de maneira é, espetacular e se preocupava, né? Tanto que, na partir da década de 50, depois que ele já está aqui há quase 20 anos, ele começa a pensar: eu não vou dar conta sozinho de atender todas as minhas ovelhas. Então ele começa a pensar no desmembramento da diocese de Porto, né? Então ele começa, olha a estratégia de Dom Alano: abre escolas, traz uma congregação religiosa para cuidar daquela escola, para fazer um trabalho de evangelização naquela paróquia, para assumir aquela paróquia. 2, 3 anos que aquela congregação está ali já consolidada com o trabalho de evangelização, o trabalho educacional, o trabalho social, ele então solicita a anunciatura para a criação de uma prelazia, né? Assim foi com Tocantinópolis, assim foi com Cristalândia, assim foi com Miracema, né? Então, em Tocantinópolis, ele funda a escola, ele traz a congregação dos Orionitas. Depois de um tempo lá, ele pede a criação da prelazia. A prelazia é criada, né? E se torna o primeiro bispo da prelazia um Orionita, né? Que fez um trabalho brilhante, né? Ali naquela região. Depois a mesma coisa, ele traz os franciscanos, né, norte-americanos que já estavam em Anápolis para Cristalândia, para tomar conta da escola, para fazer ali o trabalho com o colégio, com a paróquia, nas cidades vizinhas. Depois de um tempo, ele pede a criação da prelazia, a prelazia é criada e o primeiro bispo é um franciscano norte-americano, né? E a mesma coisa em Miracema. Ele abre uma escola, traz as irmãs, abre outra escola em Pedro Afonso, traz os redentoristas. Miracema se desponta mais no cenário enquanto cidade. Ele pede a criação de Miracema como uma prelazia, né? E quem é nomeado para tomar conta da prelazia é um bispo, né? Também redentorista, né? Então, a visão de Dom Alano estratégica, nesses 10 anos que ele vai trabalhando, né, na constituição dessas 3 prelazias, entre 54 e 64, é fundamental para a gente entender hoje a organização da igreja no Tocantins, né? Porque essa também é a estrutura da igreja no Tocantins. Hoje o Tocantins é um regional da CNBB, Regional Norte 3, mas que foi justamente um regional desenhado por Dom Alano, né? E até o próprio estado do Tocantins, nós podemos dizer, né, que as divisões, né, do Goiás e Tocantins nasce com a divisão da própria igreja, né, os limites dessa igreja, né, que foi a Diocese de Porto Nacional, como igreja primeira, né, desse antigo norte, consequentemente o Tocantins, mas essa divisão proposta por Dom Alano, né? Então, ele era um sujeito, né, de tamanha inteligência e sapiência e humildade, mas de um olhar iluminador para o futuro, sempre guiado, né, por Deus, né? Isso a gente não pode
negar de maneira nenhuma, porque toda a obra empreendida por Dom Alano realmente foi muito exitosa, né? E isso mostra muito bem que ali se concretizava, né, pelo bispo, pelo missionário, a vontade de Deus no meio da Diocese de Porto Nacional. E fazendo um recorte dessa época que nós estamos falando para os dias de hoje, para a gente também entender a continuidade dessa obra, né? Você até mesmo disse lá no começo que veio de São Paulo, né? É natural de São Paulo, foi para o Tocantins. O que você encontrou quando você chegou? O que a gente encontra hoje, seja na Diocese, no Tocantins, de maneira geral, depois de tanto esforço, de tantos desafios enfrentados e vencidos na vida de Dom Alano e de toda a obra que ele iniciou aí no Estado? Como é hoje o Estado do Tocantins, a Diocese, para a gente entender também que os frutos de todo esse esforço, né, de toda essa caminhada. Então, como eu citei, o que nós temos hoje enquanto igreja, né, organização de igreja, como regional da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Regional Norte 3, é uma organização, né, fruto do trabalho, né, da divisão e da repartição dos territórios eclesiásticos pensados por Dom Alano, né? Mas quando a gente chega no Tocantins, quando a gente está aqui em Porto Nacional, quando nós estamos aqui no estado, a gente compreende a importância que Dom Alano teve para que essa região fosse o que ela é hoje, né? Então, todo o empenho, todo o zelo, toda a dedicação, todo o cuidado de Dom Alano com o seu olhar de bispo, mas de um bispo que não olha somente para a evangelização ou para a religiosidade ou para a espiritualidade, mas um bispo que olha para as suas ovelhas na integralidade. E também não importando muito se essa ovelha não fosse do seu redil, né? O Alano tinha muito isso. Ele era muito amigo dos pastores, né, que estavam por aqui e que chegaram na cidade no tempo dele. Ele não fez aversão, né? Ele acolheu, né? O Alano tinha isso de acolher as diferenças também e respeitar essas diferenças. Então ele pensava no homem integral, né? Ele pensava na salvação não de todas as pessoas, mas da pessoa como inteira, né? Tanto é que ele pensa na educação, ele pensa nos postos de saúde, nos hospitais. Essa região era endêmica de muitas doenças que vitimavam as pessoas, uma subnutrição horrorosa das crianças, né? Enfim, isso só foi resolvido, né, muito recentemente, né? Mas havia uma subnutrição muito grande, havia uma expectativa de vida muito pequena, né? Uma má alimentação, né, em razão justamente daquilo dos nutrientes que faltavam, porque não chegava até aqui, porque precisava vir de fora, né? Então, Dom Alano teve olhar, ele traz escola, ele funda novas dioceses, mas ele traz postos de saúde, né? O serviço de saúde pública, né? O CESP de antigamente, que depois deu origem à SUCAM, que depois foi, né, hoje é a Fundação Nacional de Saúde, né, ou secretarias municipais de saúde, como estão organizados hoje, né? Dom Alano trouxe para todas as cidades da diocese pontos que pudessem trabalhar com as doenças endêmicas do momento, da época, né? Como o barbeiro, como a malária, né? Como muitas outras, né? A difteria, né? Então, Dom Alano abriu as portas para isso, né? Então, é complicado. Eu, como professor, como pesquisador, como historiador, eu sempre digo, é muito complicado você afirmar, né, a não contribuição e o papel de Dom Alano como não relevante para a consolidação do movimento que levou à criação do Estado do Tocantins, né? Tanto é que os movimentos emancipacionistas da década de 1960
que eram movimentos que aconteciam em Porto Nacional, principalmente, eram incentivados por Dom Alano, né? Ele era um grande incentivador do Tocantins, né? Não estava à frente, não era líder, mas era um grande incentivador para que esse Tocantins acontecesse, para que pontes fossem construídas, né? Tanto que a primeira ponte construída sobre o Rio Tocantins levou o nome dele, né? E ele estava lá no dia da inauguração, em 1979, né? Então, o Dom Alano dizia a necessidade de se fazer estradas, e ele viu abrir muitas estradas, como a BR-153, né, que corta hoje o estado do Tocantins, e que ele acompanhou de perto, né, junto com Bernardo Saião, a abertura dessa rodovia, né, que corta todo o estado do Tocantins hoje em direção a Belém, né? E as universidades, o aluno dizia, olha, para se ter desenvolvimento, a universidade tem que chegar. E a universidade chegou no ano que ele morreu, né? A primeira universidade que se instala aqui na região foi justamente no ano que ele faleceu, em 1985. Então, não tem como nós pensarmos hoje, né, nessa formatação do Estado em termos históricos, em termos de uma trajetória de construção, de sofrimento, de doação, né, de muita resignação, né, de muita também morosidade nos processos, né, para chegarmos ao que é hoje o Tocantins, né? Por exemplo, nós falamos muito do Jalapão. O Jalapão é um lugar conhecido nacionalmente hoje e que está aqui no Tocantins. Mas o Jalapão deve muito a Dom Alano, né, que foi aquele homem que, a cavalo, perscrutou aquelas terras, abriu caminhos para conhecer o povo que ali vivia, né? Nas fazendas, né? Nas veredas, nos lugares mais lindos que se tem. Então, é interessante que recentemente foi feito um trabalho de visita a esses lugares, e quando se fala de Dom Alano, os mais antigos têm uma lembrança que chegam a se emocionar. Nossa, o homem de branco, o bispo de branco, ele sim era um padre, ele sim dava atenção para a gente, ele vinha nos visitar, né? Então, assim, Dom Alano não tem um canto desse estado do Tocantins, né? Claro, a gente fala de uma geração que viveu, né? Que é uma geração que acompanhou Dom Alano até 1985, né? Que é uma geração, então, que tem da minha idade para cima, né? Dos 45 para cima, né? Não é uma geração nova, né? Não é uma geração, talvez, dos que chegaram aqui no Tocantins, vindo de outros lugares, mas não conhece esse personagem, a história de Dom Alano. Mas quem está aqui, quem viveu, né? E quem ajudou a construir e constrói até hoje, sendo daqui a história desse Estado, consegue observar bem, né? A necessidade de não desatrelar Dom Alano daquilo que é justamente a constituição histórica deste Estado, né, do Tocantins. E mais para o final já da vida de Dom Alano, tem um capítulo que é também muito interessante, não é? Que Dom Alano chega ali à idade de 75, 76 anos, já tinha alguém que o ajudava ali, não é? Nos rumos da diocese, e ele toma um rumo que, digamos assim, canonicamente não é isso que aconteceu, mas pastoralmente é como se ele voltasse a ser um sacerdote, não é? Porque vai para Campos Belos agir como um sacerdote com todas as letras, não é? Que é muito interessante isso, porque ele poderia, por exemplo, voltar para a França, ele poderia até assumir algum papel na Ordem Dominicana, na Ordem dos Pregadores, mas decide ir para uma missão que era, talvez, naquele momento, uma das mais difíceis, porque era uma das cidades mais afastadas da diocese, né? Então, como é esse período final, né, a transição entre o final ali do episcopado dele, a renúncia, e a ida para Campos Belos, que de fato é um capítulo muito interessante. É um capítulo interessante, bonito, emocionante, né?
e que tem muito a nos ensinar quando nós falamos de santidade, né? Então, quando a gente pensa em santidade, é uma das coisas assim que na vida de Dom Alano me ensina muito. O momento que a gente precisa se afastar para dar lugar para quem vai continuar a nossa missão, né? E que na igreja isso é um desafio, né, muito grande, na vida profissional também, né? Muitas vezes nós não queremos deixar, porque estar à frente é poder, né? E o poder é algo que muitas vezes, né, nos ludibria, nos causa engano, porque é algo que também nos traz prazer. E Dom Alano, ele soube fazer isso, né? Ele pede primeiro um bispo auxiliar, né? Manda-se um outro dominicano, que é até um conterrâneo meu, Dom Celso Pereira de Almeida, né? Lá de Santa Cruz do Rio Pardo, do interior de São Paulo. Ele chega aqui em 1972, assume como bispo auxiliar, logo ele assume como bispo coadjutor, a pedido do Alano, porque ele precisa fazer um sucessor, e ele, ao ter o Dom Celso como coadjutor, antes mesmo da sua renúncia, ao completar 75 anos, ele toma essa atitude. Olha, Dom Celso, você é novo, eu já fiz muito por essa diocese, agora você assuma, eu vou me tornar pároco, né? Isso mexeu com todo o clero naquele momento, mexeu com o Dom Celso, né? Eu escutei isso de Dom Celso, né? Aquela atitude de Dom Alano me estremeceu, porque como um bispo francês, culto, eloquente, um conde, condecorado com tanta coisa, agora vai ser pároco numa cidade pobre, numa região que era considerada o corredor da miséria naquele momento, né? Naquela década de 70, Campos Belos fazia parte dessa região, que era o corredor da miséria, de tanta pobreza que tem. Mas Dom Alano faz isso, né? Ele vai, deixa, né, o que ele poderia ter de conforto agora na sua velhice, né? Por ter tanto trabalhado aqui na cidade episcopal, ele deixa isso e ele vai para uma cidade que nem casa paroquial tem, uma cidade que a igreja ainda é muito rudimentar, que o povo precisa de uma evangelização, e ali ele fica, né, por 10 anos como pároco, e ele faz, né, mesmo idoso, ele faz acontecer um grande adornamento naquele lugar. Dom Alano faz acontecer uma renovação espiritual, religiosa, bíblica, missionária, educacional, de desenvolvimento, de saúde naquela cidade. O que ele fez por mais de 30 anos, quase 40, na diocese, ele vai fazer em Campos Belos, como pároco, né? Ele vai deixar uma paróquia com tantos leigos e leigas bem formados, bem preparados. Ele deixa uma escola paroquial gratuita, de convênio com o governo do estado, administrada por um padre que ele ordenou, o padre João Magalhães, né, que durante muito tempo foi diretor dessa escola, que formou cabeças brilhantes ali naquela região. Ele deixa posto de saúde, ele constrói uma nova igreja, né? Enfim, ele se tornou um cura d'ars ali em Campos Belos para aquele povo que não tinha também nenhuma, podemos dizer assim, não muitas luzes, nem muitas situações, que era um povo mais abandonado também pelo governo, pelo Estado, pelo poder público. Então, Dom Alano, ele de fato, né, no fim da sua vida, né, e depois, quando ele renuncia como bispo, né, e querem trazer ele de volta para Porto para cuidar da saúde, não, ele continua em Campos Belos, né, ele volta para lá, agora como bispo emérito, mas nomeado pelo bispo diocesano como pároco daquele lugar. Ele faz questão, me nomeia como pároco da paróquia de Campos Belos. Batizava, casava, atendia a confissão, fazia as primeiras comunhões, acompanhava a catequese
Então ele, ele voltou, né, a viver como você disse, como um sacerdote, como um verdadeiro cura d'Ars, né, pelo tamanho exemplo de santidade, de resignação, de humildade que ele vivia, né, dos confessionários cheios, porque todo mundo queria uma palavra de Dom Alano, todo mundo queria ouvir Dom Alano, todo mundo queria conversar com Dom Alano, todo mundo queria chegar, tanto que em Campos Belos, né, essa cidade até hoje, você fala de Dom Alano, ele é uma referência, né, para a cidade, no sentido, né, não só é, eclesial, mas no sentido social, no sentido político, no sentido de desenvolvimento da cidade, né? E ele só sai de lá em razão da sua saúde estar bem debilitada, né? Porque, na verdade, talvez se dependesse dele, ele teria morrido ali. Mas o Dom Celso, o seu sucessor, né, o convence da necessidade de vir para a cidade episcopal para melhor se cuidar, para melhor se tratar, e de fato, né, ele vem para cá e em um ano, né, ele é tomado por uma demência, né, que o aflige, né, grandemente e complica bem um pouco a saúde dele, e nesse um ano, então, ele vai se entregando, até uma morte, né, como diz os seus biólogos, uma morte santa, né? Morreu como um passarinho, né? Um padre fala, morreu como um passarinho, né? Naquela humildade toda, naquela santidade toda, alguém que já foi tanto na vida, né? Está ali sendo tanto para Deus, né? Na hora da morte, né? Então, Dom Alano deixa esse exemplo mesmo, assim, é, é incrível para todos nós, no sentido de que quando Bento XVI renunciou, né? Ao papado, eu me recordei muito de Dom Alano, né? E falei e pensei assim, poxa, homens de coração muito grande, de mente muito grande, sabe o momento de recuar. Dom Alano fez isso na década de 70, a gente tem agora o Bento XVI, que faz isso também, né? Naquele momento eu só me lembrei dessa história de Dom Alano, porque almas pequenas, cabeças pequenas não conseguem, né, realizar isso, né? Por quê? Porque às vezes ela se limita, né? Por isso que santidade, ela não se expressa tão somente, né, tão unicamente em aspectos às vezes que nós batemos muito, mas em aspectos que nos surpreendem, né? Pela atitude, pela prática de vida, né? Por essa resignação, né? Que é tão forte na vida daqueles que têm uma alma grande, né? Uma mente grande, um coração enorme. Mas todos nós somos chamados a ter também esse coração grande, Todos né? nós, Essa todos. alma voltada a Deus. Todos nós somos chamados à santidade. E agora que a gente conhece, não é, o testemunho, a história de vida de Dom Alano, do servo de Deus, como que nós podemos alcançar a santidade, a exemplo dele? Então, a história dele nos traz quais grandes lições que nós podemos também seguir neste caminho, não é? Se inspirar pela vida dele. Quais são os grandes ensinamentos que ele pode nos deixar? Então, como virtudes de Dom Alano, eu sempre destaco primeiro a oração, né? Dom Alano era um frade, um bispo orante, né? Então, a vida de oração dele, né, era constante. Ele tinha uma constância na vida de oração. Então, primeiro, virtude que a gente tem que espelhar e que eu sempre, quando falo de Dom Alano, né, principalmente relacionado a essa questão mais de formação eclesial, a gente lembra disso, a santidade, a vida de oração. Segundo, a o despojamento, né? A resignação, a renúncia, né? Dom Alano, desde muito criança, viveu isso. A morte do pai, a morte dos irmãos, a morte da mãe, né? Vir ao Brasil, né? Renunciar às riquezas, né? Da sua família para ingressar na ordem, né? Renunciar à França para vir para o Brasil, mas por gosto dele, mas acaba sendo uma renúncia, né? A renúncia dele ali em que não fazer a sua vontade vir logo para o norte, mas permanecer no Rio de Janeiro.
A renúncia de ser um simples missionário dominicano, mas se tornar um bispo da igreja, naquele contexto, com toda a sua juventude, né? A renúncia de estar aqui, né, pastoreando esse antigo norte de Goiás, atual Tocantins, na Diocese de Porto Nacional, né, com todas as dificuldades econômicas, financeiras, de distâncias, de recursos humanos, né, que aqui ele enfrentou, né? Então, isso é um outro ato que a gente tem, a renúncia dele, né, de ser bispo, de continuar atuando na cidade episcopal e se dedicar a ir ao interior. Então, a renúncia, né, a resignação, o despojamento de Dom Alano, isso é um outro sinal que nós precisamos e podemos aprender de Dom Alano, né? E a terceira que eu destaco muito é o amor de Dom Alano pelos sacerdotes, né? Dom Alano, como bispo, ele tinha uma devoção especial pela vocação. Não é à toa que ele, né, no seu episcopado, né, nesses 40 anos, foi um dos bispos que mais ordenou sacerdotes e que teve vocações perseverantes. No momento em que a igreja estava em crise de vocações, Dom Alano tinha um seminário cheio, porque ele tinha uma devoção muito grande em rezar, em caminhar, em orientar, em buscar vocações, né? Então, Dom Alano, ele tinha esse amor muito grande pelas vocações, né, sacerdotais, e é uma marca que ele deixou na nossa diocese e que ensina nós, cristãos católicos também, a termos no sentido de não só rezarmos, mas ajudarmos os vocacionados, né? Eu sempre falo, Dom Alano é um exemplo para nós nesse sentido, né? Ele sempre teve um zelo, um carinho, um amor muito grande, né, pelas vocações. E aí também, né, podemos dizer, é a pobreza, né? Dom Alano, ele como um frade dominicano, viveu essa pobreza, né, por amor às pessoas, porque ele não via a pessoa, né, simplesmente no seu lado material, no seu lado espiritual, como já disse aqui, mas Dom Alano via a pessoa, né, como um todo, né, a pessoa de maneira integral. E por isso essa pobreza de Dom Alano, né, esse fazer-se pobre com os pobres, estar com os pobres, né, dedicar-se aos pobres, cuidar dos pobres, né, não jogar poeira nas suas ovelhas, são atitudes, né, de uma alma grande e que revela uma grande pobreza, né, no sentido justamente desse despojamento, dessa atitude dele para com o próximo, né, para com o irmão. Porque Dom Alano ele tratava todos iguais, né? Eu não conheci, mas eu escutei muita gente dizendo isso, né? Eu entrevistei um sacerdote que já faleceu, que conviveu com Dom Alano por mais de 40 anos e até foi ordenado por Dom Alano, e ele dizia, Dom Alano, ele falava com o presidente da República, como ele falou várias vezes, da mesma forma como ele falava aqui com a senhora mais analfabeta que vinha pedir a bênção dele. Então, a humildade em Dom Alano é uma característica, é uma virtude que a gente não pode desmerecer, né? Então, eu destaco essas questões, né? Em Dom Alano, a vida de oração, né? O seu despojamento, a sua renúncia, né? O amor dele pelas vocações e a pobreza, né? A humildade de Dom Alano, né? Que é algo marcante na vida dele, né? Mesmo por ser um bispo, né? Por ser bispo, a humildade dele, né, ensina muito para nós, né, que não somos, né, do clero, que não somos bispos, que não somos sacerdotes, mas ensina muito também aos bispos, aos sacerdotes, né, a vida religiosa, né, àqueles que estão nessa caminhada em busca dessa santidade. Principalmente um bispo que viveu boa parte do seu episcopado pré-Vaticano II, né? Sim, sim, sim. Ainda era uma coisa completamente diferente nesse sentido do trato do bispo com o povo, né? Era muito
Justamente. Isso. César, agradeço muito essa entrevista, essa oportunidade de conhecer a vida de Dom Alano. A sua explicação é excelente, né? Como um verdadeiro historiador, então a gente ficaria horas e horas ouvindo, não é, sobre Dom Alano, sobre toda essa contextualização do século XX, de cada década, não é? Muito obrigado pela sua disponibilidade e que Deus acompanhe essa causa, não é, para que possa seguir em frente e que, quem sabe, um dia nós tenhamos o Dom Alano beatificado, canonizado, sempre na vontade de Deus, mas também pelo esforço de vocês. Então, muito obrigado por essa oportunidade de falar sobre Dom Alano. Eu que agradeço, Fábio, agradeço a Brasil Terra de Santos por essa oportunidade de estarmos falando, né, desse homem tão importante, né, e sua missão que traz a nós, né, essa graça de buscarmos, né, na igreja o reconhecimento dele como santo. Porque entre aqueles que o conheceram e conviveram com ele, ele já é tido como um santo, né? Esse santo da nossa causa popular que está caminhando conosco, né? As pessoas recorrem muito, buscam em Dom Alano sempre uma saída para as suas vidas. E a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho mais da trajetória, né, dos feitos heróicos, das virtudes de Dom Alano, né, engrandecem a nossa igreja, a nossa diocese de Porto Nacional, o nosso estado de Tocantins, tão querido, desejado e sonhado e evangelizado, né, por Dom Alano. Não é à toa que ele tem o título de apóstolo, missionário do Tocantins, né? Porque, de fato, foi ele, né, quem, como bispo da Diocese de Porto Nacional, percorreu todo esse território e lançou, né, por meio do seu rosário, por meio do seu hábito dominicano, o Evangelho de Cristo a tantos corações que foram atraídos, né, pela pregação, pelo testemunho, pela vida de Dom Alano. Então, gratidão a você, gratidão a Brasil, Terra de Santos. E obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Até a próxima entrevista, até o ano de 2025. Continue sempre nos acompanhando. Até mais. Tchau, tchau. Proclamamos a palavra para o mundo.